E aí, tudo bem? Boa noite, que alegria estar aqui conversando com você dentro do Etc. e Talks. Estamos dispostos aqui a fazer mais um bate-papo muito legal a respeito de um tema tão importante. Você sabia que nós estamos vivendo o mês do idoso? Na realidade, vivemos no dia 1º de outubro, o Dia do Idoso. Eu até anotei aqui algumas informações muito interessantes que eu vou falar ao longo aqui da nossa conversa. Poliana Gama, querida Poliana, está aqui presente conosco. Que alegria te ver aqui, viu, Poliana? Você que é sempre tão dedicada a esses assuntos de ordem social, você está sempre conversando a respeito disso. Eu que te acompanhei no ano passado bem de pertinho durante a campanha eleitoral, eu vi o quanto você é atenta a esse tipo de tema, né, que mexe com a qualidade de vida da nossa comunidade. Estivemos juntos em tantas cidades, né, fomos a Cunha, fomos a Queluz, e sempre aquelas pessoas com mais idade vindo conversar conosco porque viram nas nossas propostas um bocado de acolhimento para eles. Pois é isso que nós queremos falar hoje aqui. Maria Inês, boa noite a todos que estão entrando aqui para nos acompanhar. Temos um bate-papo bem legal aqui no Etc. e Talks Live. Essa é a nova proposta que nós temos por algum tempo aqui no Etc. e Talks, que você já viu quantos meses, a gente mostrou vários programas aqui no estúdio e tivemos agora a oportunidade de fazer as lives, que também vão permanecer no YouTube, no meu canal no YouTube. Você pode acompanhar no Carlos Abrantes lá no YouTube e aqui no Carlos Abrantes Oficial. Obrigado pela sua presença. A todos que estarão conosco hoje aqui. Eu quero começar essa nossa conversa. Daqui a pouquinho eu vou chamar aqui a nossa querida Débora Guedes. Débora, você vai me pedir para entrar aqui. Faça aí o seu pedido que eu vou te incluir, viu? Eu vi que você já entrou aqui para conversar conosco. Quero mostrar o seu rostinho lindo. Gente, hoje estaremos com Débora Guedes, que é uma pessoa muito importante dentro desse contexto da terceira idade, de reflexões seguras, do planejamento de uma qualidade de vida para a terceira idade. Você faça aí, Débora, faça o seu pedido para entrar aqui que eu vou aceitar e aí a gente vai começar a conversar, trazer as suas reflexões. Afinal de contas, nos últimos anos eu tenho aprendido muito com a Débora, como tenho aprendido com a Poliana, tenho aprendido com outras pessoas que já entraram aqui. Obrigado pela presença de vocês e dessa maneira vamos conversando a respeito desse tema tão maravilhoso. Olha, já que estamos falando do Vale do Paraíba, estamos falando da nossa região, eu quero mostrar a vocês um livro que me ajudou muito a entender essa realidade, por isso que eu tenho trazido aqui alguns dos meus convidados para falar a respeito desse tema. Esse livro é esse daqui, ó, Manual de Longevidade, acho que você está vendo aí ao contrário, né? Mas ó, Manual de Longevidade, Guia para a Melhoria da Qualidade de Vida dos Idosos, com inúmeros colaboradores aqui. Quem me apresentou esse livro, e eu fiz um programa sobre esse livro aqui, foi a Adriana Leônidas de Oliveira. Adriana que faz um belíssimo trabalho na Unital e me ajudou muito a entender essa realidade aqui. E ela com a Ceneide Maria de Oliveira Cerveni, a organizadora, me deram essa entrevista. Nós marcamos essa entrevista em Santo Antônio do Pinhal. Foi uma delícia batermos esse papo, onde eu pude conviver com temas importantíssimos dentro desse livro, que é uma coletânea de pessoas que vêm pensando a respeito da qualidade de vida da terceira idade, como por exemplo, o cuidar de si durante o processo de vida e de envelhecimento. Como cuidar de si. Outro tema muito importante também é saúde e qualidade de vida na terceira idade. A percepção de idosos residentes numa cidade do interior de São Paulo. Então vejam que foram pesquisar aqui, no caso, um texto escrito pela Adriana, pela Ceneide, falando de Taubaté. Avós e netos na contemporaneidade. Vocês estão percebendo, gente, como nós temos aqui assunto para falar com a qualidade esperada? Olha esse daqui, ó. Longevidade das relações conjugais. Valores e dinâmica relacional em casais idosos portugueses. Esse é um texto de uma colaboradora que enviou de Portugal. A Maria Inês quer comprar o livro. Tá legal, muito legal, Maria Inês. A editora é a Juruá.
editora, está aqui embaixo o nome, ó, Juruá, e o livro se chama Manual de Longevidade. Excelente esse livro, eu indico sempre que vou falar com as pessoas idosas. Aliás, muito interessante. Boa noite, Carlos Colombo, que está aqui conosco. Boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Fabrício também, a Sueli Martins, a Márcia Valéria, todo mundo que está participando conosco aqui. Eu sugiro muito esse livro quando eu vou fazer as minhas intervenções, as minhas falas, para as pessoas que já adentraram nesse momento da vida para além dos 60 anos de idade, e essas pessoas gostam de saber a respeito desse tipo de tema. Eu reforço mais alguns aqui, ó, que têm me ajudado a entender que essa é uma realidade muito bacana, como, por exemplo, a vida afetiva do idoso na pós-modernidade. A longevidade somada à saúde e à espiritualidade. Olha, essa aí é uma questão muito interessante que eu gosto de destacar muitas vezes que vou fazer os estudos, as reflexões, as palestras, a respeito do resgate de uma espiritualidade possível dentro de uma ressignificação do conceito de saúde, tanto saúde física quanto saúde mental, saúde emocional. Quando o idoso perde o medo dessas questões próprias da senilidade, Alzheimer, outras enfermidades que costumam ficar na preocupação da pessoa que já avançou um pouco mais na idade, fazendo reflexões muito pertinentes acerca desses conteúdos. Vejam, saúde, longevidade e espiritualidade. Eu sigo aqui aguardando a Débora Guedes. Débora, é só você clicar, pedir para entrar, que eu aceito você aqui, viu, Débora? Faz o pedido aí que eu aceito e a gente vai conversando aqui. Enquanto isso, eu vou falando a respeito desses temas relacionados com a questão da terceira idade, né? Do manual de longevidade. Por exemplo, pessoas idosas que não tiveram filhos. Como que elas vão trabalhar um projeto de futuro? Com quem compartilhando suas impressões, suas reflexões da longevidade, próprias de uma vida que já avançou 6, 7 décadas, mas uma vida que não deixou herdeiros, que não deixou pessoas próximas da sua consanguinidade. E aí como é que fica a reflexão dessa pessoa no que diz respeito à vida emocional, à vida espiritual? Tudo isso muito importante para a gente poder entender como que a coisa se processa, né? Perdas, lutos e viuvez na longevidade. É evidente, né, gente, que quanto mais idade vamos ganhando, mais a gente vai vendo o quanto as pessoas que fizeram parte da nossa vida poderão chegar na hora do adeus e partir. Como é que vamos conviver com o luto? Será que passamos ao longo da vida nos preparando para a viuvez, nos preparando para a convivência com as perdas? Eu sei que vocês que estão entrando aqui, a Nara, Flávio Alvarenga, vocês todos que estão chegando, muito boa noite. Talvez tenham essas preocupações, talvez não com vocês, mas de repente sim, mas pode ser que com aqueles que estão próximos, né? Próximos da gente, que já adentraram nessa faixa etária. Hoje eu falei com meu pai. Hoje bati um papo com ele. Meu pai em Minas Gerais, está lá em Juiz de Fora. Meu pai vai completar 90 anos ano que vem. 90 anos. Eu bati um papo, ele estava chegando, estava falando com a minha irmã e ele chegou. E aí, pai, como é que estão as coisas? Nossa, filho, melhor impossível. Falei, o que você fez hoje? Hoje eu acordei às 5 da manhã e já saí aqui pelo bairro. Meu pai, gente, anda. Há 50 anos meu pai anda 5 km por dia. Eu cheguei lá outro dia, peguei o exame de saúde dele, está melhor que o meu. Então eu olhei assim e falei, puxa vida, é um projeto de vida, né? É um espelho, né? Falei, quando eu tiver a sua idade, eu quero estar com a sua qualidade de vida. Nem sempre a gente está, porque a minha mãe não teve a mesma qualidade de vida dele e acabou falecendo. Minha mãe faleceu em 2012, então minha mãe já tem uns 10 anos que foi em dezembro de 2012, quase 2013, 10 anos de partida da minha mãe. A gente teve que trabalhar, elaborar esse luto, e o meu pai, logo no começo dos primeiros dias, falou assim, gente, vamos tocar o nosso barco, vamos adiante. Dediquei minha vida inteira a esse relacionamento,
E agora, na ausência, a gente constrói uma presença diferente. Vamos trazer a mãe para a nossa memória afetiva. Vejam só, o meu pai falando com todos nós, 6 filhos, a respeito disso. Bacana, né? Então eu tenho aqui esse assunto, a questão das perdas, a questão do luto e a questão da viuvez na longevidade. Tema muito importante, tratado por algumas pessoas que sempre me encantaram muito quando trouxeram essas reflexões. A Maria Inês, que está aqui conosco. Oi, Maria Inês, boa noite, tudo bem, querida? Você está falando aqui que o seu pai também está com 90, mas não consegue andar mais. Pois é, são as questões da vida, né? São as coisas da existência. Não consegue andar, mas a gente sabe o quanto já contribuiu, né? Essa é uma situação com a qual a gente acaba vivendo. Outro dia eu fui visitar um lar de idosos para ganhar um pouco mais de substância para fazer esse ao vivo aqui, sabe? E um deles, um senhor lá me falou, estava viradinho para a parede assim, eu peguei e chamei ele para conversar e ele não queria conversar comigo. Aí eu chamei de novo, e tinha vários livros do lado da mesinha dele assim. Aí eu olhei e falei assim, oi, seu Jorge, como é que tá? E ele falou assim, pode ir embora, não quero falar com você não. Aí eu olhei assim para ele e falei assim, não, mas eu quero perguntar sobre esses livros que estão aqui. Pelo que eu estou vendo, são seus, está do lado da sua cama. Eu acho que o senhor gosta de ler, hein? Eu também gosto muito de ler. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quantos livros, né? E eu falei com ele que eu gostava muito de ler, que estava lendo alguns livros. Eu gostaria de saber se ele poderia me dar umas dicas. Toquei no ponto fraco dele, que é o ponto forte, aliás. Aí ele virou e falou assim, tá bom, então eu vou te dar umas dicas. Só que antes, eu vou lhe contar por que eu estou aqui. Aí aquele senhor de 88 anos desfiou aquele conjunto de mágoas trazidas da família, dizendo que havia sido entregue para o asilo, porque ele era uma pessoa muito rica, uma pessoa muito empreendedora, e que não sabia por que estava lá, porque parece que os filhos o haviam deixado lá, porque ele estava incomodando na administração das empresas e os filhos queriam tomar tudo para eles. E eu deixei ele falar, porque com os idosos a gente aprende muito se a gente escutar, né? E eu estava lá escutando, e ele falou, eu falei, tá aí os livros, hein? E ele começou a me dar dicas importantes. Mas na hora de ir embora, a gerente lá, a diretora do local falou assim para mim, olha, ele está muito magoado, mas ele está trazendo sintomas de uma certa desordem já, das ideias, das reflexões, e começou a trazer alguns prejuízos administrativos para as empresas e os filhos. Os filhos não o abandonaram aqui. Os filhos estão vindo todo fim de semana, trazem roupas, trazem alimentos, vêm aqui se divertir com todos. Os filhos estão dando uma grande assistência para ele. Mas a gente fica se perguntando, né, como administrar tudo isso, né? Como fazer para a gente poder oferecer o melhor para aqueles que a gente ama, mesmo sem que eles reconheçam a partir de algum momento, mesmo sem que eles possam compreender que aquilo está sendo necessário para preservar a integridade deles. E alguns que estão adentrando já no Alzheimer começam a ter problemas de demência senil. E aí, os diagnósticos médicos, os geriatras com a palavra, né, para poder falar. E a gente sabe o quanto isso é difícil de administrar. Outro dia uma paciente falou assim para mim, na clínica de psicanálise na qual eu atendo como psicanalista, ela estava muito triste porque a mãezinha já não estava mais reconhecendo-a como filha. Imagina que situação, gente. Complicado, né? E aí ela chorando muito, porque ela falou assim que a identidade de filha dela estava sendo abalada por causa do não reconhecimento da mãe, porque o pai já havia falecido. Aí eu peguei e fiquei pensando a respeito daquilo, ouvindo, no sentido da gente reconstruir um conceito de família, mesmo dentro da perda da memória, por causa das enfermidades que vão surgindo quando a idade vai passando e vai chegando, né? É muito difícil a gente administrar isso, eu sei que é. Eu sei que talvez vocês tenham aqui alguma
experiência já difícil nessa área, mas o quanto isso marca a nossa vida, assim como marcou a vida dessa pessoa. E ela conseguiu ressignificar tudo isso. E outro dia me mandou um recado muito assim feliz, emocionada, porque num desses momentos, acho que alguém já viveu essa emoção, num desses momentos ela estava desenhando com a mãe na casa, era um sábado na hora do almoço, pouco antes do almoço, e a mãe desenhando algumas coisas, e ela chegou e falou, olha, eu trouxe aqui para a senhora poder desenhar, e ela, de repente, do nada, olhou assim para a filha e falou assim, eu te amo tanto. Ela começou a chorar, porque foi tão espontâneo aquilo, tão espontâneo, que ela rapidamente depois, assim, para tentar elaborar aquilo, mandou um recado. Eu não sei se ela falou para a filha dela, que cuidou dela esse tempo todo, não sei se ela lembrou de mim, eu sei que ela olhou para mim e falou que me amava. E aí a gente percebeu o quanto o amor, né? O amor faz parte da nossa vida, independente de termos essa ou aquela enfermidade. Ô, gente, estamos dentro do Etc. Talks. A Débora deve ter tido alguma dificuldade aí para acenar aqui para nós, para pedir uma autorização para entrar. Mas enfim, não tem problema. Eu estou aqui falando para vocês porque eu fiz uma pesquisa a respeito do mês de outubro. Estamos aqui no mês de outubro. Amanhã, dia da criança, também dia de Nossa Senhora Aparecida. Aqueles que são os devotos da Mãe de Jesus certamente estão com os sentimentos voltados para Nossa Senhora. E aqui eu somo o meu voto também à querida Mãe de Jesus, a quem respeito profundamente. Aprendi a respeitar ao longo de tantos anos trabalhando, cobrindo o dia da padroeira para a televisão, fazendo reportagens especiais. Fiz um documentário a respeito da vida do romeiro, viajei o Brasil inteiro, vindo com os romeiros para Aparecida, pegando ônibus do Rio de Janeiro para cá, vindo a pé de Itajubá, Maria da Fé, Cristina, o pessoal descendo a pé a Serra da Mantiqueira, até chegar em Aparecida. Por quê, né? Porque tem uma coisa chamada fé, que é a crença naquilo que a gente não consegue enxergar, não consegue ver. Acreditar nas evidências do que não é visível. E isso tudo, então, transforma o coração das pessoas. Eu nunca questionei o direito de cada um crer do jeito que ele quer. Talvez eu não fizesse isso, ir a pé até lá, mas quantas pessoas se renovam anualmente fazendo essa caminhada até lá? E aqui eu quero aproveitar essa oportunidade para que todos nós que estamos aqui, somemos nosso pensamento a Maria, Mãe de Jesus, rogando pelo planeta. Outro dia fiz uma pesquisa em função da guerra que começou no sábado, do nada assim, né? A guerra, pá! Milhares de pessoas mortas já. Não, centenas e centenas de pessoas mortas, tanto do lado palestino quanto do lado israelense. A ONU fez um levantamento agora, no início da semana, e apontou que 2 bilhões de pessoas no mundo, nós temos 8 bilhões de habitantes no planeta, 2 bilhões, 25% da população está nesse momento vivendo em territórios que estão em conflito. Conflito de guerra mesmo, bomba de um lado para o outro. E as situações são calamitosas na África, são terríveis, ali a gente já sabe da Ucrânia, da Rússia, em outras regiões do país que são muito delicadas. Então nós estamos vivendo uma situação muito, muito delicada no planeta. Então nós podemos acionar as forças do nosso sentimento e rogar a Maria que possa ajudar o mundo a ficar melhor, já que o Brasil amanhã está pensando integralmente nessa que, segundo os católicos, né, há aqueles que não acreditam nisso, mas os católicos acreditam, e eles estão em grande maioria no Brasil, e a gente soma nossas forças a esse sentimento de pedir por um mundo melhor, por um país melhor. Eu estava falando, que andei pesquisando sobre outubro, e olha, dia 1º de outubro, 11 dias atrás, nós tivemos aqui, obrigado pessoal que está chegando, o Borges chegou, o Diego também, obrigado, boa noite, a Paty Soares Pereira, obrigado Paty por você estar aqui conosco agora, a Filomena também, obrigado Filomena, vamos ver, aguardando aqui a Débora, se ela puder entrar, está ótimo. Dia 1º de outubro foi o dia do idoso, hein?
Dia do Idoso, 1º de outubro, somado também ao Dia Internacional da Música, para os músicos, para os que gostam da música erudita, aqueles que gostam e curtem e vivem da música, com a música, Dia Internacional da Música. 3 de outubro, Dia Mundial do Dentista e também o Dia da Abelha. Ah, que beleza, hein? Olha aí, ó. 4 de outubro, Dia da Natureza. Foi celebrado o Dia do Respeito à Natureza. 9 de outubro, anteontem, o Dia do Atletismo e também o Dia do Correio. Amanhã é o Dia da Criança. E na sexta-feira, dia 13, né? Dia 13, o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Profissões muito importantes que nós sempre vamos precisar. Por quê? Porque estamos sempre precisando ajustar o nosso corpo, né? Dia 15, o Dia do Professor. Todo mundo sabe dessa atividade tão importante do professor. Dia 28, Dia do Servidor Público. Dia 31, alguns falam dia 29, mas dia 31, Dia Nacional da Poesia. Olha que coisa bacana a poesia, que embeleza tanto as nossas vidas, né? Tem mais 2 dias que eu quero destacar aqui. Os médicos que me perdoem, mas eu não esqueci de vocês, viu, senhores doutores? Dia 18, Dia do Médico no Brasil. E o dia 25, um dia também muito importante, Dia Nacional contra a Exploração da Mulher. Dia Nacional contra a Exploração da Mulher, também dedicado a um cuidado tão importante para a gente oferecer a qualidade de vida às pessoas que precisam exercer a parte que cobre profundas necessidades afetivas e emocionais de crianças, de adolescentes, de estudantes. As mulheres têm uma presença tão importante na vida, na sociedade, e elas precisam ser respeitadas em seus direitos, né? Eu quero citar aqui no Etc. Talks Live, você pode nos acompanhar toda quarta-feira. Ou a gente começa às 7, ou a gente começa às 8, mas hoje estamos começando às 8, eu anuncio sempre a hora certinha de começar. Os temas que nos interessam em torno da questão do idoso. Já que estamos vivendo o mês inteiro dedicado ao idoso, que nos chama a atenção para a importância dessa figura aqui conosco. Os temas que estão relacionados aqui, por exemplo, sonhos na velhice e na proximidade da morte. Débora, você pode entrar, a Débora está conversando comigo aqui, você faz o pedido e eu te aceito. Então você entra, você faz o pedido para entrar, solicitação, eu pego e entro e te aceito, tá bom? Pode entrar aqui. A resiliência do idoso, olha só, sonhos na velhice e na proximidade da morte. Olha que bacana. Sonhos na velhice e na proximidade da morte. As pessoas começam a fazer aquilo que podemos chamar de expatriações provisórias, né? Elas começam a adentrar no mundo, numa realidade um pouco diferente da concreta, da dinâmica, da horizontal, e começam a adentrar numa reflexão um pouco mais vertical, numa realidade muito mais próxima da espiritualidade, e começam a ter uma série de percepções. Esse livro, Manual de Longevidade, fala exatamente disso. Então vejam, um outro tema que eu gosto muito também é a resiliência do idoso cuidador de alguém com Alzheimer. Olha, se está aqui uma coisa que eu acho muito importante, é nós tratarmos da saúde mental e saúde emocional do cuidador. O cuidador também merece um olhar muito atento não só a quem ele está cuidando, mas a ele também como cuidador. Já convivi com pessoas que tinham alguma dificuldade para cuidar, e depois que a pessoa falece, ela entra num estado de enfermidade, muitas vezes emocional. Então é uma coisa muito séria, que a psicologia está atenta, as pessoas que estão planejando uma saúde emocional maior para as comunidades estão atentas, tanto que um livro como esse trata exatamente disso. Eu até repito aqui, ó, a imagem dele, Manual de Longevidade, Guia para a Melhoria da Qualidade de Vida dos Idosos, editora Juruá, está aqui embaixo. Ó. Esse livro, um livro muito importante, que nos mostra uma reflexão de pessoas ligadas a um pensamento
de dedicação à terceira idade. Eu conheci esse livro conversando bastante com a Adriana Leônidas, que vinha a ser na época a diretora da Faculdade de Psicologia da Unital, Universidade de Taubaté, e ela, um trabalho belíssimo, faz parte desse livro e me apresentou a Ceneide, com quem conversei, que fez um trabalho maravilhoso como doutora da PUC de São Paulo. O Gui está dizendo que é uma coisa muito bacana, viu, Gui? Um tema super relevante, e ele diz assim: torço para que ninguém jamais deixe de sonhar, independente da idade. É isso mesmo, porque o sonho ele é natural da nossa vida, tenhamos a idade que tivermos. Então isso é muito interessante, nós termos essa percepção. E um outro detalhe muito importante também é ficarmos atentos às percepções que o idoso tem, que sempre são muito mais maduras do que qualquer outra pessoa, em relação aos fatos do cotidiano, os fatos que mudam as circunstâncias de uma vida familiar, como a morte de um ente querido antes do idoso, o diagnóstico de uma doença difícil que é feita para uma filha ou um filho. Eles estão ali, atentos a tudo, com o mesmo interesse, em ajudar os filhos, sofrendo com o coração, mas com a maturidade de saber ajudá-los a atravessar esse momento turbulento da vida, né? Acho que esse é o meu desejo, sabe, gente? De chegar lá nessa fase, nessa faixa etária, com essa pegada de ter algo de bom para oferecer com a maturidade necessária. E por fim, um tema muito interessante, que são os centros de convívio, bem-estar psicológico e satisfação com a vida em pessoas idosas. Aqui eu me remeto à questão das casas do idoso em São José dos Campos. Acho que tem pessoas aqui, eu já vi algumas pessoas aqui que costumam frequentar as casas do idoso em São José dos Campos, que há mais de 10 anos estão implantadas em todas as regiões da cidade e têm trazido uma qualidade de vida maior para aqueles que já adentraram essa faixa etária e estão dispostos a fazer novos encontros relacionais, novas amizades, participar de estudos, atividades físicas, esportivas. Olha, esse projeto, eu não sei se aqui na região tem algum lugar nesse sentido, mas esse projeto foi tão tocante que algumas cidades, eu conheci uma, por exemplo, Barueri, ali no entorno de São Paulo, conheceu esse projeto e levou a proposta de estabelecer frentes de apoio social ao idoso com a mesma pegada das casas do idoso, que vão além de serviços oferecidos nas UBSs, nas UPAs, por exemplo, com espaços de convivência, uma coisa mais forte, uma coisa mais presente. E isso foi muito interessante porque essas frentes adotadas por algumas cidades vêm trazendo uma qualidade de vida e mostrando que morar nessas cidades pode fazer a diferença nesse ciclo final da existência das pessoas. Até porque nós sabemos que quando a gente vai passando dos 60, 70 anos de idade, nós entramos naquela fase que no voo, né, todo mundo aqui já deve ter voado de avião, aí no voo tem aquela hora assim: tripulação, preparar para o pouso. Aí as comissárias, os comissários vêm e pedem para a gente arrumar a cadeira direitinho, tudo. Acho que essa metáfora vale para nós aqui. Nós estamos, à medida que vamos nos aproximando dos 60 mais, nós podemos ouvir na acústica da alma essa informação: olha, preparar para o pouso. Porque depois que esse anúncio é dado pelo piloto, a gente sabe que o voo demora ainda uns 20 minutos, 15 minutos até pousar lá no aeroporto. A vida também pode demorar, depois do preparar para o pouso, uns 10, 15, 20, 30 anos que sejam. Mas nós precisamos aprender a enfrentar esse depois do preparar para o pouso. Na hora que vamos aterrissar o nosso barco, nosso voo existencial, nós o fazermos com qualidade, com espiritualidade acesa, atenta, e não apenas gastando nossas energias na horizontalidade das brigas cotidianas, dos movimentos próprios da sobrevivência,
que são muito importantes, claro, evidentemente, isso é muito forte, muito elevado. Mas precisamos também parar para refletir, olhar mais, conversar mais com as pessoas, ouvi-las mais e falar mais de nós, de tudo que aprendemos na vida. Temos muito a ensinar, a dizer para as pessoas. Então, pensando nisso, é que eu quero encerrar aqui esse nosso bate-papo. Muitíssimo agradecido por vocês que estão entrando agora, por vocês que já passaram por aqui, que permaneceram. Muito obrigado pela presença. Esse é um assunto que não acaba nunca, porque nós queremos, trabalhamos, pensamos muito na qualidade de vida do idoso. E isso é muito importante para a gente poder encerrar o ciclo da nossa vida em alto nível, com alta qualidade existencial. Agradeço imensamente e não sem antes traduzir aqui o pensamento do Gui, que disse que já fez estágio na Comas, no campo, fazia um trabalho que era maravilhoso, com dança plantio, pintar pano de prato, e o principal era utilizar essas atividades recreativas para entender o que nos apaixona na vida, né? E a Cioli disse assim: frequento a casa do idoso do centro e sou testemunha do carinho e do cuidado de todos para com os frequentadores. Com esses depoimentos de bem-estar é que eu quero dizer aqui a vocês que todos nós merecemos seguir adiante na vida, aprendendo as lições que a dor nos traz, que as dificuldades nos transmitem, que as alegrias nos passam, registrando as melhores vivências da nossa vida. Podemos aproveitar isso daí para quando chegar a nossa hora de despedirmos da vida presente, a gente poder partir de pé, maravilhosamente bem, na alma, agradecendo a vida por tudo que nós recebemos e pelos exemplos que nós deixamos para aqueles que vão herdar na nossa ancestralidade a nossa presença. Ô, gente, antes de encerrar, eu estou aqui encerrando, mas eu ia fazer isso no começo. A Débora está entrando aqui, eu vou aceitar a solicitação dela porque ela vai falar comigo agora. A Débora acolheu com tanto carinho, e toda a equipe, evidentemente, né? Ela não trabalha sozinha, claro. Eu já estive lá algumas vezes, tantas pessoas tão trabalhadoras estiveram presentes, que acolheram essa mulher linda que vocês estão vendo aqui, Débora. Oi, oi, tudo Querida, bem? Boa noite. tô aqui falando de E- você, menina. Tô aqui, ó. Tô aqui Tudo falando de bem? você, ó. Ó, que linda. Que bom que você finalmente chegou. Eu vou esticar alguns Deu minutinhos a certo, mais. né? Vou esticar alguns minutinhos a mais aqui para poder falar com você. Eu já apresentei o roteiro desse livro aqui, Débora, ó, Manual de Sim, Longevidade, sim, maravilhoso, perfeito. da Adriana Uhum, Leônidas, que é diretora da Faculdade de Psicologia da Unital, da Ceneide, sim, uma senhora maravilhosa que eu conheci, doutora em psicologia, e com ênfase nessa parte da longevidade, reflexões filosóficas em torno da longevidade. E eu vejo você aqui, uma doutora em planejamento urbano, e você sabe que as cidades precisam se preparar para acolher mais o idoso, né? Para acolher mais com qualidade, não só com rampas nas calçadas, mas com serviços a seu favor, com uma impressão de, se eu estiver caminhando na rua, eu sei que eu sou acolhido pela sociedade onde eu moro, pela comunidade onde eu moro. Você pensou muitos anos nisso. O que você traz para a gente poder amadurecer um pouco mais essa ideia, Débora? Obrigado por você ter conseguido entrar aqui, viu?
Você me ouve bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Ah, então tá bom. Bom, primeiramente, boa noite, que alegria, deu certo, que coisa boa. Muito feliz de ter dado certo e da gente estar aqui para falar de um assunto tão importante, né? Que fica preconizado agora no mês de outubro, no mundo todo, né? Em todos os países, é importante que a gente fale sobre o envelhecimento, que a gente fale sobre todas as questões que envolvem a fase da velhice, né? Então, o mês de outubro é o mês escolhido pela ONU para a gente poder discutir, né, dar mais visibilidade para essa situação que, na verdade, está presente todos os dias na vida da gente, né? Realmente, o meu objeto de estudo, de trabalho, são as pessoas idosas, é a fase da velhice, é a longevidade, e uma cidade realmente... Olha, nós precisamos. O ideal seria a gente desmontar e começar tudo de novo, né? Pensando nas necessidades tão peculiares das pessoas que estão na fase da velhice. Mas a gente sabe que isso não dá para fazer, né? Então a gente troca a roda do carro com o carro andando, né? E especialmente uma cidade ela precisa pensar em políticas sociais que atendam às necessidades das pessoas idosas, em acessibilidade, em rampas, em transporte público. Mas, sobretudo, Abrantes, uma cidade precisa pensar em instituições mais fortes que acolham as famílias que têm pessoas idosas, que acolham os idosos e as idosas que querem continuar no mercado de trabalho, né, que querem participar, né, o famoso ser ativo. Essa é uma situação, essa é uma palavra que me causa um certo incômodo, né? Esse desejo de pensar o idoso, a idosa ativo, né? Que é isso? O que significa? O que a gente quer dizer com ativo, né? Como que se, né, estar na fase da velhice, lendo o seu livrinho, ouvindo, né, contemplando a sua música, né? Não possa ser, né, o significado de envelhecimento saudável. Então, eu até convidaria a gente a pensar muito mais numa cidade que colocasse em evidência um envelhecimento saudável, né? E não necessariamente um envelhecimento ativo. Então, o que é um envelhecimento saudável, né? Onde o idoso, a idosa, possa ser o que ele quiser ser, né? Possa experimentar a fase da velhice, que inclusive é a fase que a gente vai ficar mais tempo na vida da gente, né? Então, tem a fase da infância, a fase da juventude, a fase da maturidade e a fase da velhice, que ela é grandona e está ficando cada vez maior. Então, pensar uma cidade que tenha instituições de poder, né? O que são instituições de poder? Escolas, famílias, poder público, as empresas. Então, todas essas instituições serem facilitadoras para que os idosos e idosas possam exercer, né, o seu estado de existência, a sua condição de ser. E também, de um ponto de vista não somente assim, sublimado, mas também prático, empírico, né? Uma cidade, né, uma sociedade, um estado, um país que ofereça às famílias que têm pessoas idosas também, condições de garantir um envelhecimento digno para essas pessoas. Porque quando a gente fala de velhice, né, de envelhecimento, de longevidade, a gente fala de diversidade, a gente fala né, de múltiplos envelhecimentos. Né? Partindo do princípio que a gente envelhece o que a gente que também isso é uma outra questão, né? Desconstruir mitos. Né? Uma cidade, uma sociedade ideal para se viver uma velhice digna, é uma sociedade que consegue desconstruir mitos e construir outros padrões, né, de possibilidades sobre o envelhecer. E esse novo padrão, esses outros padrões, né, é uma caixa grandona, né, onde cabe tudo. Né? Então, desde esse idoso que contempla, como eu falei, como o idoso que quer permanecer no mercado de trabalho, que quer voltar ao mercado de trabalho, né, que quer aprender, né, um novo ofício, Uma que sociedade quer... que acolha o idoso para ele voltar a trabalhar com qualidade. Isso é fundamental, né? Opa, caiu meu livro aqui. Ó, aliás, eu aproveitar para falar para você aqui, ó. Eu tenho encontrado alguns idosos por aí que estão assim encantadíssimos com a possibilidade de amar de novo, Débora, depois da viuvez, depois da reorganização da vida amorosa. Estão Uhum. assim felizes. Eu acho que nós estamos adentrando no mundo que, por causa dos idosos
inteligentes emocionalmente, as coisas estão sendo conquistadas de maneira madura, Uhum. apesar da falta do emprego, apesar da falta de um olhar mais acolhedor da sociedade. Você trazendo Uhum. essa reflexão tão filosófica para nós aqui, por isso que eu acho que você é uma pessoa especial para a gente poder conversar sobre isso, Imagina. porque você traz essas ideias de um jeito que eu gosto muito. Não estamos aqui só para falar de terceira idade, não, viu, gente? O pessoal que está entrando aqui, obrigado pela presença. Mas estamos aqui para falar de questões objetivas para serem colocadas em prática já, de imediato, para a gente poder começar a construir uma semeadura que vai colher frutos ao longo dos próximos 30 anos, desse momento que eu falei aqui, Débora, de atenção, tripulação, preparar para o pouso. Nós estamos nos preparando para um pouso melhor, numa pista Sim. melhor, numa aeronave mais preparada, para a gente poder viver com mais dignidade e qualidade de Uhum. vida esses últimos 30 anos da nossa existência, né? Sim. Essa metáfora é linda, né? E faz muito sentido, porque 30 anos da nossa existência, mas são 30 anos, né? 30 anos é uma vida, onde você pode fazer um monte de coisa, né? Muita coisa. Novos projetos de vida, inclusive continuar amando, né? Aliás, esse também é um mito, né? Que é importante desconstruir. A questão, né, que o idoso, que a idosa não tem mais relação sexual, Nada né? disso. Não, a pessoa idosa, ela é um ser desejante, né? Eu adoro isso, porque é isso, né? A pessoa idosa, como qualquer outra pessoa, em qualquer outra fase da vida, são seres desejantes, né? Claro que por conta, né, de um comportamento cultural, nós sabemos que não necessariamente as pessoas que têm hoje 70, 80 anos puderam ter uma experiência positiva, né, a respeito, né, dos seus corpos, da relação com seus corpos, né, com amor, mas também tem muita experiência bonita, né, tem muito exemplo Olha, inspirador, que inclusive, inclusive, deixa só para complementar a sua fala e dar um exemplo. A Helena Galceron está falando assim: eu tenho 64 anos, estou terminando meu curso de psicanálise. Estou amando essa minha nova ocupação e é revigorante se sentir útil. Olha que depoimento mais oportuno para esse momento que você está falando, né? sim, perfeitamente. Parabéns, Helena, isso mesmo. Né, que também me lembra um outro mito, né? A ideia de que uma pessoa com mais de 60 anos não aprende mais. Isso é um absurdo, né? Essa ideia já caiu assim há 20 anos. Hoje a Muito. gente já sabe que é exatamente o contrário, né? É. Que quanto mais a gente vive, a nossa capacidade neuronal plástica, né? A gente faz mais Isso. neurônio, né? Então, quanto mais, né, é saudável, a gente mantém, né, leitura, atividade física, aquilo que todo mundo sabe, uma boa alimentação, né? Quando mais você mantém o seu corpo em movimento, maior é a sua capacidade, né, de fazer tudo e qualquer coisa que você quiser, inclusive aprender, né, inclusive se Isso. transformar. É. Né? Então, estudar, quer seja um estudo formal ou informal, é assim tão saudável emocionalmente quanto saudável fisicamente, porque vai diminuindo a possibilidade, por exemplo, de desenvolver doenças crônicas ou doenças assim, como algumas demências, que também é um outro mito, que o idoso, que a idosa, que na medida que a gente envelhece, a gente esquece. Né? Todo mundo esquece um tanto de coisa Claro, em todas as fases da vida. lógico. Esquece o que começa a não fazer, não ter tanta importância. Né? O Ivan Esquerdo, aquele neurocientista que eu amo muito, admiro demais, ele fala que é preciso esquecer para lembrar. Né? Então, que a nossa mente, o nosso cérebro tem essa capacidade de deixar para lá algumas coisas para poder se importar com coisas que são importantes, né? Isso, claro. Então, né, um novo aprendizado, né, uma nova profissão, um novo amor, né, um neto que chega, uma nova atividade física. Então, isso é muito importante. E é diferente do esquecer onde deixou a chave, esquecer, né, o que eu anotei na agenda, o que eu tenho hoje para fazer. Mesmo porque, atualmente, a gente vive numa sociedade que tem um ritmo tão, né, tudo muito fugaz, tudo muito rápido, que está todo mundo, né, esquecendo um monte de coisa, Esquecendo de porque tudo. tem que estar É. fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo Menos, agora. menos eu, que não esqueço de você nunca, porque você é muito importante, não só para mim, mas eu tenho certeza que para muita gente que está nos assistindo e vai nos assistir no meu canal no YouTube, vai ficar gravado isso lá.
eu quero chamar você numa oportunidade mais ampla também para tratar de outros temas que envolvem a poesia do viver depois dos 60 mais. Eu acho que você tem uma linguagem que toca profundamente, por causa da sua larga experiência nessa área, o coração das pessoas. Não só dos 60 mais, mas dos 60 menos também, viu? Pode ter certeza disso. Débora, te agradeço imensamente a sua presença aqui. Obrigado Obrigada. pelas tentativas de entrar. Valeu muito a pena, eu tenho certeza disso. Você está muito presente nos nossos corações. Tá bom, meu bem? Ó, Obrigada a você obrigado. também, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Queria, olha, dizer que quem quiser, né, se formar num profissional gerontólogo, nós estamos na Univap, nós vamos abrir um curso de bacharelado em gerontologia, olha que legal. Olha, Então, quem quiser fazer um curso amplo, estudar bastante, quem já tem uma graduação ou quer ter uma nova graduação e que tem essa aptidão para trabalhar com pessoas idosas, pode fazer um contato com a gente lá na Univap, que a gente vai ter um curso novinho, maravilhoso, que vai ser oferecido tanto no período da manhã quanto no período da noite, para ser gerontólogos ou maravilha, gerontólogos. excelente oportunidade. Helena, obrigado. Valquíria, obrigado. Rosângela, obrigado. Poli Studio está aqui também, obrigado. Pessoal do Gypsy, lá do Espírito Santo, que está nos assistindo, obrigado pela sua presença. Eu sei que vocês sempre acompanham temas importantes para a nossa felicidade humana. Gente, ó, valeu. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo no Etc. Talks Live. Até lá. Beijo, tchau, tchau. Tchau.